Ok, vamos continuar a aula de verbo. A gente estava falando sobre os modos do verbo, né? Que nós temos aqui, ó, o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, que é aquele que dá ordem, né? Então, agora nós vamos falar de tempos do verbo, certo? Tempos do verbo, aqui, ó. Tempos do verbo do modo indicativo e tempos do verbo do modo subjuntivo. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem, você e o Arthur, tá bom? Ó, o indicativo tem tá vendo aqui, ó? Modo indicativo tem, ó, o dois, três, quatro, cinco, seis. São 6 tempos, ok? Só um pouquinho que eu vou já abrir a tela. Aqui, ó, o indicativo tem o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, no modo indicativo tem 6 tempos, ok? Vamos primeiro copiar o modo indicativo e depois a gente vai copiar o modo subjuntivo, tá bom? Pode copiar aqui, ó. Só até... Não precisa copiar os exemplos, tá? Tá bom. Beleza. A prof está esperando. Oi, Pro. Oi, Giovana, tudo bem?
Tudo com a senhora. Tudo bem, ó, eu estou dando aula de verbo. Lembra que eu ia complementar? Uai, cadê a Rebeca e Arthur? Caíram. Tá aqui, tá aqui. Vocês estão aí? A prof não está vendo. Então, ó, Giovana, eu estou falando do modo indicativo e os tempos, tá? Tá bom. Copia para mim, ó, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, que eu vou ensinar vocês a conjugar o verbo, tá bom? Tá bom, Pro. Ó, tem bastante gente. Todo mundo copiando, tá, gente? Os tempos do verbo aqui, tá? Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Beleza. Ah, agora sim consegui. Apareçam para mim, tá? Isadora, Ítalo, Yasmin e Giovana. Todo mundo copia aqui os tempos do modo indicativo, ok? Terminamos, professora. Obrigada, vida. Vamos esperar os colegas. Vamos lá, gente? Não é para copiar o exemplo do lado, é só para copiar o tempo, tá? Rebeca e Arthur, podem copiar agora os tempos do subjuntivo. O subjuntivo só tem 3 tempos, é só presente, pretérito imperfeito e futuro, tá? A gente já copiou isso. Muito bem, vocês são fera. Todo mundo copiando os tempos do modo indicativo e do modo subjuntivo, tá bom? Ô, professora, eu vou ter que sair porque não tá aparecendo a tela pra mim. Eu já entro, tá? Tá bom, filho. Conseguiu, Giovana? Aham. Valeu. Todo mundo terminou tudo de copiar? Dá um joinha quem terminou para mim, tá? Beleza, Rebeca. Rebeca e Arthur.
Todo mundo já copiou? Vamos começar? Começar, pronto. Beleza, vou lá então. Ó, então, a gente está falando dos tempos verbais, certo? Então, o modo indicativo tem... Beleza. O modo indicativo tem 6 tempos, certo? Modo indicativo. Antes da gente começar o modo indicativo, eu quero falar das conjugações. Conjugações do verbo, tá? Verbos que terminam em ar fazem parte da primeira conjugação. Pode copiar isso aqui que eu estou colocando, tá? Verbos terminados em er ou em or fazem parte da segunda conjugação. Conjugação verbal. Verbos terminados em ir fazem parte da terceira conjugação, certo? Então, quem pode me dar exemplo de primeira conjugação? Verbo que termina na primeira conjugação. Quem pode me dar exemplo? A Isadora, ela diz esperar. Ela disse esperar. Muito bem. A Isadora está sem fone? Tá. Sonhar. Sonhar, muito bem. Esperar, muito bem. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui, da primeira conjugação. Sonhar, né? Esperar, muito bem. Então, terminando em ar, né? Cantar, falar. Da segunda conjugação, quem me dá exemplos? Cantou. Como? Correr. Correr. Cantou, correr. Correr, que mais? Vender, né? Que mais? Correr. Comer, né? Correr. Certo. Então, todos que terminam em Sorvete. R, né? R. E verbos da terceira conjugação? Ah, me lembrei de um que faz parte da segunda conjugação, que termina em or. Alguém pode me dar alguma ideia? Oh. Como? Por, né? Compor, ó. Está terminando em or. Fazem parte da segunda, tá bom? Então, esse é da segunda, esse é da primeira. E esses aqui, que fazem parte da terceira conjugação, quem me dá exemplos? Dormir. Muito bem, Rebeca e Arthur. Dormir. O que mais? Hã? Partir. Sorrir. Sorrir. Sumir, né? Tudo que termina em IR, beleza? Então, vamos lá. Vamos agora, então, conjugar os verbos, ok? Modo indicativo. Nós vamos fazer os 3 tempos, ok? Vamos fazer cantar, vender e partir, ok? Modo indicativo. Presente.
Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Como é que vai ficar o verbo no cantar no presente do indicativo? Lembra, presente é hoje. Então, hoje eu... Canto. Muito bem, Rebeca. Rebeca e Arthur, muito bem. Vou mudar a cor da caneta. Hoje eu canto. Beleza. Hoje tu... Cantas. Muito bem. Hoje tu cantas. Hoje ele Canta. 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 Hoje nós Cantamos. cantamos. Hoje vós Cantai. cantais. Muito bem. Hoje eles... Cantam. Cantam. Muito bem. Beleza. Agora nós vamos... Vou apagar isso aqui, vou botar mais perto. Nós vamos colocar o verbo vender, ok? Hoje eu Vendo. vendo. Muito bem. Hoje eu vou colocar aqui, vocês já sabem que é eu aqui, tá? Eu vou seguir a linha. Hoje eu vendo, hoje tu, Vendes. hoje ele, Vende. hoje nós, Vendemos. hoje vós, Vendeis. hoje eles. Vendem. Muito bem, vamos continuar. E agora qual é o próximo verbo? Terceira conjugação, qual que é? Partir, né? Partir. Partir. Certo. Hoje eu, Partir. hoje eu. Vocês estão vendo que termina no presente, o eu vai terminar sempre no o? Canto, vendo, eu. Hoje eu Vendo. Vendo. Hoje eu parto. Calma aí. parto. Muito bem. Muito bem, parto. Deixa eu só tirar isso aqui. Hoje eu parto. Hoje tu... Partes. Muito bem, Isadora. Não é? Quem falou? Hoje ele Partes. Parte. Muito bem. Hoje nós Partimos. Muito bem. Prof, Hoje vós É eu mesmo. É que eu É tô sem isso? micro. Aham. Ah, hoje vós partis. Hoje eles? Partem. Muito bem. Muito bem. Beleza. Fizemos o presente das três conjugações, né? Primeira, segunda e terceira conjugação, ok? Agora vamos fazer os pretéritos. Lembra? O presente do indicativo, ele tem três passados. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo pretérito perfeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Vamos lá. Pretérito perfeito do verbo cantar é o passado, então é ontem. Ontem eu... Cantei. Muito bem, Isa. Cantei. Eita.
Cantei. Ontem tu Contou. cantou? Tu cantou ou ele cantou? Ele cantou. Certo. Então, tu Tais. cantaste. Ó. Opa, peraí que eu escrevi errado. Ontem tu cantaste. Cantaste. Ontem ele Cantou. cantou. Muito bem. Ontem nós Cantamos. cantamos. Agora eu vou dar uma dica aqui. O voz do pretérito perfeito é o tu acrescido do S. Então, como é que vai ficar? Quer que eu repita? Sim, eu não entendi. Então, presta atenção, vou repetir. Ontem, pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós. O vós é o tu acrescido do S. Vai ficar como? Cantaste. Cantaste. Cantastes. Muito bem. Cantastes. Ó, essa dica aqui da Pro, tá? E ontem eles Cantaram. cantaram. Quando é passado, eles cantaram. Foi ontem. Eles já cantaram. É com É com M. M, é com M ou com a O, tio? M. E se eu escrever assim, ó? Cantaram, a gente vai pronunciar assim, tá? Ontem eles cantaram. Vai ficar assim. Amanhã eles cantarão. E como é que eu escrevo cantarão? Aótio. Muito bem, então bora continuar. Verbo vender, pretérito perfeito. Ontem eu Vendi. Muito bem, Rebeca e Arthur. Ontem tu, ó. Vendeste. Hã? Ontem tu vendeste. Muito bem, garota. Vendeste. Ontem ele, Vendeu. ontem nós. Vendemos. Vendemos. Não esquece da dica que eu falei. Ontem vós. Vendestes. Muito bem. Ontem eles Vendemos. venderam. Venderam, beleza. Vamos fazer agora do verbo partir, terceira conjugação, ok? Ontem eu Parti. parti. Ontem tu Partiu. Partiu. Não, Ontem, partiste. tá vendo aqui, ó, gente? Vocês vão repetir tudo parecido, ó. Presta atenção. O final é o mesmo. Vai ficar parecido, ó. ST, ST, ST. STS, STS. Não vai mudar, tá? Então, bora lá. Ontem eu parti. Ontem tu partiste. Ontem ele Partiu. partiu. Terminando tudo com U, tá vendo? Uhum. Ontem nós Partimos. partimos. Muito bem. Ontem vós Partiste. partistes, né? Ontem eles. Partiram. Muito bem. No passado é com M, tá? Uhum. Beleza, esse é o pretérito perfeito. Vamos fazer agora o pretérito imperfeito. Eu vou dar uma dica para o pretérito imperfeito. Vou até escrever aqui, ó. Pretérito imperfeito. Ele vai terminar com o vá. Vou dar essa dica aqui, ó. Vá, tá? Então, bora lá. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Partimos. Termina com vá, hein? Olha a dica. O verbo agora vai ser o cantar. Então, no pretérito imperfeito, eu Cantei.
E a dica aqui, pretérito imperfeito, não é o perfeito. Eu Eu cantava. cantei. Muito bem, não esquece da dica do vá, tá? Vai sempre terminar em vá. Quando, professora? Quando for o verbo no pretérito imperfeito, tá? Então, vamos lá. Não esquece da dica. Então, eu cantava. Tu o quê? Cantavas. Cantavas, muito bem. E ele? Cantava. Muito bem. E nós? Cantávamos. Cantávamos. Muito bem, cantávamos, sempre colocando o vá. Ontem vós cantáveis, Cantemos. cantáveis. Ontem eles Cantaram. cantaram ou cantavam? Cantavam. Cantavam, não esqueça, é tudo com vá. Ok? Então, bora lá. Tudo bem até aí? Sempre eu vou colocar quem? No O vá. pretérito imperfeito, o vá. Então, agora, esse vá serve para verbos que estão na primeira conjugação, certo? Certo. E agora, para verbos que estão na segunda e terceira conjugação, eu vou usar o ia, beleza? Então, professora, e agora a segunda e terceira conjugação vai terminar em ia. Ia. Então, como é que vai ficar? O ia aqui é para segunda e terceira conjugação, beleza? O vá é para a primeira. Então, agora vamos falar do verbo vender, é da segunda conjugação. Segunda conjugação vai terminar em ia, tá? Então, bora lá. Ontem eu vender. Vendia. Vendia, muito bem. Ontem tu? Ontem tu? Vendias. Ontem ele? Vendi. Vendia. Ontem nós? Vendia. Vendíamos. Ontem vós? Vendieis. E ontem eles? Vendeu. Vendiam. Lembra? Tem que ter o ia, tá? Uhum. Terceira conjugação também vai ser com o ia. Então, ontem eu Tia. muito bem, partia. Ontem tu? Pai. Ontem tu? Partia. Partias, né? Ontem ele? Partiu. Não, partia Partia. também. Lembra? Tem que colocar o ia. O ia. Ontem eu partia. Ontem tu partias. Ontem ele partia. Ontem nós. Partíamos. Muito bem, Rebeca e Arthur, partíamos, ó. Ontem vós Partis. partíeis. Ontem eles Parti. partiam, né? Tem que falar o ia, beleza? Vamos lá. Pretérito Seria, perfeito. Pode falar. seriam eles partiam. Ele. Eles vendiam, eles partiam, eles sorriam, tá? Não, porque no exemplo tá ali. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Eles, perdão. A professora está cansada. Eles, tá? Uhum. Valeu. Agora vamos falar do pretérito mais que perfeito. E eu vou dar uma dica para o mais que perfeito. O mais que perfeito, ele termina em ra. Professora, vocês usam ele às vezes na redação. Pretérito mais que perfeito.
perfeito. Então, a dica dele é terminar em ra, certo? Então, eu... Professora, Pode falar. esses que você passa, não tem que copiar? Vocês estão fazendo junto comigo ou não? Não? Eu tô. Não? A gente estamos copiando, só que às vezes não consegue terminar tudo. Por isso que Então, eu vou esperar. O presente vocês copiaram aqui? O presente? o pretérito perfeito eu já copiei. O do presente também. Tá, o presente. O pretérito perfeito já copiaram? Pretérito perfeito, sim. E o imperfeito já? Ainda não, vou terminar. Então, eu estou esperando, tá bom? Tá bom. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Pronto, professora. Tá, então bora lá. Mais que perfeito termina em irá. Então vamos lá. Como é que vai ficar o verbo cantar no mais que perfeito? Eu termina em Cantará. irá. Eu cantara, muito bem. Cantara. Sem acento, né? Tu Caras. Cantaras. muito bem. Tu cantaras. E ele Cantaras. cantara. E nós Cantaras. cantáramos. Vós cantarem. E eles Cantaras. Tara. muito bem. Verbo vender. Eu Eu. Era. vendera, muito bem. Tu venderas. Termina em irá. Vendeiras. Ele vendera. Nós Venderão. venderamos. Tem acento, né? Era. Vós vendereis. E eles venderam. Vou ocupar meu microfone. E agora o verbo partir, a mesma coisa. Eu Tira. muito bem. Tu Tiras. isso, partiras, né? E ele Tira. Tira. partira. Nós Tiremos. Tira. partíramos. Lembra que é com ra. Vós partireis. Tira. Muito bem. E eles partiram. Tira. Mais que perfeito. Já Calma aí, tô terminando. Também. faltam 10 minutos para eu acabar a aula.
Falta agora futuro, né? Aham. Eu tenho que ficar um pouquinho no microfone, senão fica muito alto. Ai, que Deus. Ah, tá. Então, abaixa aí, Isa, um pouquinho. Alô? Aí. Bora lá? Futuro do presente. Então, a dica é o terminar em EI. Vamos terminar em EI, certo? Então, amanhã eu, verbo cantar, eu Cantei. Cantarei. cantarei. Amanhã, não é eu cantei ontem, né? Ah, tá. Eu cantarei. Olha o EI aqui. Lembra? Olha a dica do EI, tá? Para o eu. Tu, amanhã, tu cantarás. Cantarei. Cantarás, tá? O ei é só no eu, tá? Tu cantarás. Ele, amanhã, ele Cantará. cantará, muito bem. Ó, vocês viram o mais que perfeito, que eu estou escrevendo igual, a única coisa que vai ser diferente é o quê? Professora, o futuro do presente é uma coisa que você tem certeza que vai acontecer. Exatamente, por isso que é modo indicativo. Vocês viram uma coisa? Qual a diferença do cantara para o cantará, do mais que perfeito para o futuro do presente? O acento. Somente. E a pronúncia vai mudar. Eu cantara ontem. Oh, tu cantaras ontem. Tu cantarás, ó, mudou a pronúncia. Tu cantarás amanhã. Tem acento no presente, tá? No futuro do presente. Então, bora. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós Cantarão. cantaremos. Cantaremos. Vós cantareis. 3. E eles cantarão. Rão. Com M ou com A, ó, tio? Ao. Muito bem, com A, ó, tio, né? Uhum. Beleza, então vender. Amanhã eu vender, 3. tu vender. Traz. Muito bem, ele vender, Das. venderá. Nós vender, Remos. vós vender, Reis. eles vender. Rão. Com M ou com A, ó, tio? Ao. Muito bem. Eu, verbo partir, eu partirei. Três. Amanhã tu Ra. partirás. Ele partirá. Tá. Muito bem. Nós partiremos. Remos. Muito bem. Vós partireis. Muito bem. Eles partirão. Rão. Muito bem. Se tiver escrito assim, por exemplo, né? Tiver um exemplo assim, né? Eles sorrirão.
Eles sorrirão amanhã. E aí o pessoal vem e pergunta para vocês assim: o verbo grifado está em qual tempo? E agora, gente? É assim que vai cair na prova. O verbo grifado está em qual tempo? Eles sorrirão amanhã. E aí? Vocês conseguem me dizer qual é o tempo? Tá no futuro do presente, né? Muito bem. Futuro do presente. Muito bem, Rebeca. Futuro do presente. De qual modo? É certeza que eles vão sorrir? Sim. Então, qual é o modo? Indicativo. Modo indicativo. É assim que cai na prova, entende? Eles não vão pedir para vocês. Bora. É assim, ó. Eu corri ontem. Eu corri segunda. Esse tempo aqui do corri está em qual tempo? Primeira coisa, é certeza ou é dúvida que eu corri? Com Certeza. certeza. Então, modo Certeza. Qual é o indicativo. modo? Indicativo. Modo indicativo. Muito bem. Modo indicativo. Agora, qual é o tempo? Qual passado é esse? É o pretérito perfeito. Ah, muito bem, Rebeca. Eu corri, modo indicativo. Pretérito perfeito. Muito bem. É assim que pode cair na prova, tá? Então, bora continuar aqui, conjugar os nossos verbos, e aí a gente vai parar, porque já deu 5 horas, né? Faltam 5 minutos para as 5. Futuro do presente e o último, futuro do pretérito. Tudo Então, pretérito. do pretérito. Então, é amanhã também. Só que o futuro do pretérito é o ia, certo? Aham. Então, vai ter a dica aqui, ó, ia. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Então, eu ia. Então, o verbo cantar. Eu o quê? Eu cantaria. Muito bem, garota. Eu cantaria. Se for vender, eu o quê? Venderia. Venderia. E o partir, eu? Partiria. Muito bem, Isa. Partiria. Tu Cantarias. cantaria. Tu vender, Rias. Ias. tu partir. Tirias. Rias. Muito bem. Ele cantar. Cantaria. 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 Ele vender. Ria. Ria. Muito bem, é o ia. Ele partir. Ria. Ria. Muito bem. Nós cantar. Ríamos. Muito Ríamos. bem. Nós vender. Ríamos. Ríamos. Muito bem. Nós partir. Ríamos. Ria. Muito bem. Cantaria, cantarias, cantaria. Cantaríamos. Vós Tá. cantaríeis. Vós venderíeis. Ríeis. Vós partirias. Rias. Ríeis. Muito bem. E eles cantar. Riam. Riam. Muito bem. Ele vender. Riam. Muito bem. Eles partir. Riam. Muito bem. Tá vendo? Conjugamos todos os três, né? Maravilha. Podem copiar o futuro do pretérito e aí a gente acaba a aula, tá bom? Uhum.
Acabei, Pro. Beleza, Ítalo. Vocês conseguiram entender os tempos do modo indicativo? Sim. É bem fácil. É bem fácil, não é? Não é difícil. Então, presente, hoje, beleza? Eu canto. Hoje tu cantas. Pretérito perfeito, hoje eu cantei. Pretérito imperfeito é o vá, não se esqueçam do vá. Eu cantava. Na primeira conjugação e na segunda é o ia. Eu vendia, eu partia. Mas que perfeito é urá. Eu cantara, eu vendera, eu partira. Futuro do presente é o ei. Eu cantarei amanhã. Eu venderei, eu partirei. Tu cantarás amanhã. Ele venderá, né? Amanhã. Ele partirá amanhã. Tu venderás amanhã. E o futuro do pretérito é o ia, né? Eu cantaria, tu cantarias, eu venderia, tu venderias. Tá bom, gente? Vou dar um pause aqui.